Você tem fé? É mesmo? Tá. E de onde vem a sua fé? Eu sou uma pessoa muito positiva, uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito empolgada. Não, na minha família todo mundo é muito animado. Será que isso é fé? Não, a minha fé é o seguinte, é o meu perfil comportamental. Eu sou muito influente, eu sou muito dominante, então isso me facilita e eu tenho muita fé. Será que isso é fé? Não, é o seguinte, eu tenho religião, né? Aí eu tenho uma religião, e aí, porque eu tenho uma religião, eu tenho fé. É mesmo? Será que isso é fé? Não, é o seguinte, deixa eu te explicar. Eu tenho fé, por quê? Porque eu, desde pequenininho, sempre fui uma pessoa muito boa, uma pessoa muito legal. Eu nunca fiz mal para ninguém. Então, pessoas assim são pessoas de fé. Será que isso é uma definição real de fé? Eu queria falar com você sobre a origem, de onde você pode dizer que realmente está recebendo incremento na sua fé. Se não for isso, tem uma coisa errada. Então preste atenção no que a gente vai conversar hoje. Por hora, se inscreve no canal e toca no sininho aí, porque todo dia tem um vídeo maravilhoso para abençoar a sua vida. Hoje eu quero ler com você Romanos 10, versículo 17. Diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Muitas pessoas estão comprando livros de autoajuda e eu não sou contra. Muitas pessoas estão sendo assistidos por terapeutas, por coaches, por gurus. E você ter apoio, mentores, é muito importante. Muitas pessoas participam de grupos de motivação, grupos de autoajuda. E eu também não sou contra você ter um grupo de apoio, de incentivo e tal. Legal, tudo bem. Mas o que a Bíblia diz é que nada disso te garante a fé. Você pode ter uma emoção positiva no momento, você pode ter um pensamento altruísta, vencedor, um pensamento bonito, um pensamento legal, um pensamento de empreendedorismo. Você pode ter vários pensamentos maravilhosos na sua vida, a partir dos grupos de convivência, a partir do que você está lendo, a partir de mentores, coaches, orientadores, terapeutas. Mas o que a Bíblia ensina é que a fé vem pelo ouvir. E do ouvir não de uma teoria, não de um método, não de um projeto, não de um sistema, mas pelo ouvir da palavra de Deus. Então não preciso ler mais nada? Eu não estou dizendo isso. Eu acho que a gente deve ler de tudo quanto é assunto pertinente, a gente deve ler. Eu leio muito sobre empreendedorismo, eu leio muito sobre inteligência emocional, eu leio muito sobre igreja, eu leio muito sobre livros bíblicos, sobre comunhão, eu leio um monte de coisa, mas eu sei que o único lugar que é a fonte garantida de fé é a palavra de Deus. E sabe, quanto mais a gente está consciente de como a vida é, mais a gente precisa disso. Quanto mais consciente de como que a vida é traiçoeira, como que as noites frias se apresentam diante de um dia ensolarado assim, com uma facilidade tão grande, aí que a gente entende que realmente a Bíblia não é uma opção. Não é assim, se der eu leio, se der eu medito, se der eu penso sobre isso, o culto eu vou para ouvir a palavra se der, se não der tudo bem, estou no culto mas estou olhando o WhatsApp, estou vendo rede social, porque também não preciso ter muita atenção. Quando nós temos esse comportamento, realmente nós estamos completamente alienados sobre a verdade. A verdade é que
a Bíblia é a fonte inesgotável. Agora, a Bíblia ela pode ser falada, ela pode ser cantada, ela pode ser recitada, ela pode ser orada. Então, o uso de ouvir da palavra, de assimilar da palavra, pode ser feito de várias maneiras. Por exemplo, uma coisa que ajuda demais no momento difícil da vida é ouvir louvor. Sabe, quando você encontra uma palavra cantada que toca na tua alma, sabe, dizendo que Deus é soberano, que Deus cuida de você, que Deus te ama, que Deus se importa com a tua vida, que ninguém vai fazer nada com você se Deus não permitir. Ninguém vai mexer contigo se Deus estiver contigo. Sabe, quando você escuta essas coisas cantadas, às vezes, aquela harmonia junto com a melodia, junto com aquela letra, com aquela coisa toda, aquilo tudo te encanta. A palavra, às vezes, ela não vem com música nenhuma, ela vem assim, direta. Você lê um texto e o texto salta aos olhos, aquece o coração. Às vezes você escuta uma história da Bíblia e você fala, essa história é a minha. Essa história é a minha. Essa história de Jacó, essa história de José, essa história de Isaías, essa história de Amós, essa história de Jonas, essa história de Jó, essa história de Paulo, essa história de João, essa história de Barnabé, é a minha história. E a gente se encontra nas histórias dos personagens bíblicos. E essas histórias não poderiam ser inventadas. São tantos detalhes, são tantas nuances, são ensinos tão proféticos, são ensinos tão acima da média, são ensinos tão disruptivos, são coisas tão incríveis que não dá para ter dúvida que essas histórias são inspiradas na palavra de Deus, são inspiradas pelo próprio Deus, que o próprio Deus deu desígnios para que aquela história acontecesse daquela maneira e a gente aprendesse as lições a partir da vida daqueles personagens. Sabe? Muitas pessoas falam, mas a Bíblia foi feita por homens. Deixa eu te falar, não fala uma bobagem dessa. Primeiro lê. Começa a ler e depois você pensa se o homem produziria essa sabedoria. Começa a ler e depois pensa se um livro poderia falar de casamento, de finanças, de relação de patrão-empregado, relação com os filhos, há 3.000 anos atrás e continua atual. A Bíblia não contém, é a palavra de Deus. E todo aquele que se diz cristão e que não entende que a Bíblia é a palavra de Deus, bem, que Deus lhe abençoe. Mas eu não concordo. A Bíblia é a palavra de Deus na minha própria vida. Que seja na sua. Que Deus te abençoe.